Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Comigo está tudo muito bem. Que a paz do nosso Pai Maior, Olorum, possa nos envolver, nos abençoar, possa nos trazer muita axé, muito poder criador, muita paz em nossas vidas. Tá certo, pessoal? Hoje eu queria trazer um dos mitos da criação do povo Yorubá. Então, que veio com a diáspora, né? Esses mitos vieram para o Brasil e aqui no Brasil talvez sofreram algumas modificações, talvez não, mas é uma tradição oral. Então existem muitos mitos que tratam da criação do mundo e do surgimento dos orixás, e esse é um dos mitos. Em outras oportunidades também, quero estar trazendo mitos da criação de outras culturas, de outros povos, porque os mitos de criação são muito interessantes, né? Nos trazem muitas informações a respeito daquela cultura e de uma cosmovisão daquela cultura, como que aquela cultura vê o mundo e as transformações, né, das forças da natureza à sua volta. Então, nesse mito, conta que Olorum estava em meio à terra, mas a terra ela era árida, ela era rochosa, e ele estava em volta de muitos vapores e de um calor intenso, né? Porque o fogo do interior da terra ele explodia em forma de vulcões por todo lado e corriam rios de lava, né, nessa terra. Então era uma terra inóspita, uma terra que não poderia ser habitado por formas de vida, né? Nem pela vegetação, nem pelos animais, nem pelo ser humano. Então, Elidumare, nosso grande pai criador, ele olhando tudo aquilo, ele pensou, preciso fazer algo para equilibrar essas forças terríveis da natureza, né? Dessa natureza primeira daquela terra, que era consumida por rocha e fogo. Então, Olorum fez surgir uma grande torrente de água, e ele lavou toda a terra com essa água, e inundou todas as profundezas daquelas fendas que haviam, que existiam, aqueles abismos, aquelas grandes profundidades, né, que existia em meio àquela terra rochosa, né, e foi controlar justamente o fogo do interior da terra. Então, aquele fogo que havia no interior da terra foi sendo controlado aos poucos por essa grande massa de água, né, que Olorum fez jorrar sobre a terra. E assim a terra foi encontrando um certo equilíbrio, foi se amenizando, né, as temperaturas foram caindo, até que a terra ficou amena, harmoniosa e equilibrada. Então, Olorum chamou Aganju, né? E mandou que este orixá, né, que Aganju, habitasse o interior da terra, né, que ele controlasse esse fogo para que os vulcões estivessem em atividade em alguns momentos, em alguns outros não, para que não houvesse aquela intensa ação do fogo sobre a terra, para que existisse equilíbrio. Então, Aganju foi justamente controlar, né, esse fogo do interior da terra. Então ele tomou domínio sobre o fogo do interior da terra. E também mandou Olokun tomar conta das profundidades das águas do oceano. Então, lá no profundo do oceano, quem controla as forças das águas é Olokun. Na superfície dos oceanos, ele mandou Iemanjá tomar conta, né? E semear a vida nos oceanos. Então, a primeira forma de vida foi nascendo ali nos oceanos, né? E as primeiras manifestações da vida. Então, Iemanjá povoou todos os oceanos com a vida. Iemanjá, que é a nossa grande mãe. Ele pediu para o orixá Okô preparar a terra e deixar ela fértil para que nascessem plantas, para que nascessem árvores, para que a vegetação surgisse. E assim aconteceu. Surgiu toda a vegetação e pintou de verde o nosso planeta, né? Que coisa bonita. E então ele colocou para controlar as folhas, as ervas, né? Toda a vegetação, o orixá Ossan. E essas vegetações cresceram e se tornaram em florestas.
E para controlar essas florestas, para proteger essas florestas, ele mandou o orixá Oxóssi. Mais tarde, então, ele povoou todo esse planeta, né? Todo o nosso planeta com os animais. Então chamou Oxalá e determinou que Oxalá criasse o ser humano. E assim Oxalá fez. Foi lá na sua oficina, né? Nós já falamos desse mito. Se você não conhece o mito de criação, né, do ser humano por Oxalá, onde Exu ajuda Oxalá e ganha o poder sobre as encruzilhadas, nós temos já um vídeo aqui neste canal falando sobre isso. Então, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo se você tiver mais interesse. Mas Oxalá, então, passou a criar o homem e passou a fertilizar a terra, né, a espalhar pela terra o ser humano, né? E o ser humano, então, passou a habitar. Depois, Olorum mandou outros orixás, como Ogum, para ensinar ao homem o poder sobre a agricultura, ou seja, como cuidar da terra, como arar a terra, né? Outros orixás, como Xangô, né, para ensinar a justiça, né? Yansan, para espalhar a chuva e fazer com que a terra, né, crescesse, para que as plantas, né, crescessem na terra, para que houvesse harmonia na terra. Fez com que Oxum criasse rios, né, entre a terra, para que todos pudessem matar a sua sede. Fez com que Euá criasse fontes de água, né, para que sempre existisse água cristalina e pura. Ou seja, todos os orixás foram tomando seus postos nessa terra que foi criada. Então nós percebemos que Olorum, em sua divina criação, ele não o faz sozinho. Então esse é o grande ensinamento desses mitos, quando nós falamos de mitos da criação, principalmente do povo Yorubá, que Olorum sempre se vale da ajuda dos outros orixás. Veja que coisa bonita, né? Que coisa importante. E como isso pode ser importante na nossa vida? Não existe nenhuma obra, né, tão grandiosa como a criação da Terra que possa ser feita sozinha. Né? Por mais que Deus seja o divino criador, ele também criou auxiliares para que pudessem de ajudar, né? Então veja, nem mesmo Deus, né, nosso Pai maior, em todo o seu poder, abriu mão da ajuda dos outros. E porque muitas vezes nas nossas vidas nós queremos fazer tudo sozinho, não é verdade? Nós queremos resolver todas as questões sem contar com a participação das outras pessoas. Quem melhor que Iemanjá para povoar o mar? A especialidade de Iemanjá é gerar a vida, é dar forma à vida, né? Assim como a especialidade de Oxalá é criar a mente dos seres humanos, o espírito humano, o corpo humano. Então nós vamos ver que cada um tem a sua característica. Oxóssi não poderia ensinar o homem a arte da agricultura, porque essa arte pertence a Ogum. Ogum é quem criou as ferramentas para arar a terra, criou a enxada, né? Criou o arado. Então, Ogum criou essas ferramentas, ensinou o homem a forjar o ferro e a criar essas ferramentas e como limpar o terreno, como preparar a terra, como semear a terra. Então nós vamos perceber que cada orixá vai ter um domínio sobre uma força da natureza, ou seja, vai ter um conhecimento dentro daquele campo que vai ajudar o Olorum. Em nossas vidas também, nós devemos procurar a ajuda daquelas pessoas que têm conhecimento naquele campo, naquela área. Então, se nós queremos construir uma casa e nós não somos engenheiros, nós temos que procurar a ajuda de um engenheiro, né? De um construtor, de um pedreiro, porque eles têm essa especialidade. Se nós estamos doentes, por exemplo, e queremos procurar a ajuda de um médico, nós vamos procurar um médico dentro daquela especialidade, né? Seja um cardiologista, né? Seja um oftalmo, seja dependendo da área, né, que nós precisamos. Então, cada um tem a sua especialidade. E muitas vezes na vida nós queremos resolver tudo, não é verdade, pessoal? Nós não queremos contar com a ajuda das outras pessoas. Então, nós temos que ter um pouco de humildade, às vezes, de aceitar que nós não temos todo o conhecimento do mundo e que muitas vezes nós precisamos, sim, da ajuda dos outros e que isso não nos diminui como pessoas,
não nos diminui dentro da nossa criação, dentro das nossas obras, dentro do nosso intento. E quando nós falamos dentro do campo espiritual, isso se torna ainda mais importante, porque nós não temos todo o conhecimento do mundo. Muitas vezes, nossos irmãos vão se especializando em algumas áreas. Então, muitas vezes eu conheço um pouco sobre tudo, mas eu não conheço a fundo nada. Então, em uma e outra área, eu vou me aprofundar. E quando eu tiver dúvida, eu vou ter que ter humildade de chegar naquele nosso irmão que sabe um pouco mais sobre isso, sobre aquilo dentro do campo da espiritualidade e conversar com ele, trocar uma ideia e ali receber aquele conhecimento. Então, esse mito também nos fala de humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo e humildade de aceitar que sozinhos nós não conseguimos criar nada no mundo. Por isso que nós vivemos em sociedade. Tudo no mundo, né, desde a criação, nos leva a viver em sociedade. Todos aqueles que tentam se isolar da sociedade, geralmente não conseguem prosseguir, progredir, né, em sua caminhada, porque nós precisamos estarmos juntos, unidos. Por isso que sempre quando nós vamos fazer as coisas, nós precisamos das pessoas. Então eu, por exemplo, estou gravando vídeos para todos vocês e para mim também, porque quando eu gravo um vídeo, eu me lembro daquele mito, ou eu vou estudar sobre aquele mito, né? Ou sobre algum outro tema que eu estou comentando, e isso me enriquece todos vocês que estão ouvindo. E às vezes todos vocês vão comentar, vão conversar comigo e vão trazer outros pontos de vista, e eu vou aprender com todos vocês. Agora, se não existisse toda essa comunidade que nós estamos inseridos, né? Se não existisse todos nós juntos, não teria motivo para gravar esses vídeos, não teria motivo para realizarmos estudos, porque não estaríamos compartilhando conhecimento. Então veja que coisa bonita. Quando Deus criou a sociedade, né, criou essa possibilidade da sociedade, que é uma das grandes leis da natureza, né, essa vivência em sociedade, Ele já o fez para que pudéssemos compartilhar ensinamentos uns com os outros. Tá certo, pessoal? Então não tenhamos vergonha de pedir ajuda, não tenhamos medo, respeitamos sempre, né, o conhecimento dos nossos irmãos, cada um dentro da sua área, né? E tenhamos humildade de buscar esse conhecimento, essa fonte de conhecimento, aonde ela se encontra, né? E assim nós vamos evoluindo cada vez mais. Que Olorum, nosso Pai Divino Criador, possa trazer axé para todos nós, possa nos envolver com a sua força criadora, né? E que o amor de Cristo possa sempre estar em nossos corações. Fiquem todos com Olorum, na paz do Senhor. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.